Você saberia responder por que a comunicação humana é tão complicada, tão difícil? Por que algumas pessoas se comunicam tão bem enquanto outras dificilmente conseguem fazer o mesmo? Para essa pergunta, eu penso o seguinte: comunicação é vista como algo simples para quem sabe se comunicar e muito complicada para quem não sabe, mas no fim a minha conclusão é de que ela é simplesmente uma habilidade humana. E assim como qualquer pessoa é extremamente relativa, caótica, humana, essa habilidade também é. E quanto mais humano você for com essa habilidade, melhor você vai ser nela. E tenho outra afirmação: se você tem qualquer dificuldade, eu diria que pelo menos 80% da sua solução está nas suas mãos. Então, para esse assunto, eu decidi pensar um pouco a respeito, escrevi alguns argumentos e algumas sugestões, e é o que eu quero explorar aqui. Primeiro, quero considerar alguns pontos de como eu vejo a importância de ter uma comunicação no mínimo boa. Isso vai servir para entender depois a sugestão que eu tenho para contar. Eu diria que existem, resumindo, 3 áreas da vida em que a comunicação é essencial, que é no seu desenvolvimento como indivíduo, sua forma de lidar com ideias e pessoas e a sua maneira de demonstrar o seu próprio valor. Falando de desenvolvimento como indivíduo, envolve você ter uma boa noção de aprendizado. E isso é importante porque, em resumo, qualquer coisa que você for aprender, se você quiser aprender mesmo aquela coisa que você quer ser bom, você tem que saber além do óbvio, tem que ter uma boa mente para consumir aquela ideia, entender os fundamentos por trás daquilo e como pensam aqueles que são bons no assunto. E isso vale para praticamente qualquer coisa que você queira ser bom. Você quer se tornar um profissional, ou assim, só minimamente bom e experiente naquilo, você precisa chegar ao ponto de pensar como uma pessoa agiria, então você tem que ter uma boa comunicação para entender todas as nuances que englobam uma coisa que você queira se desenvolver. Já o segundo ponto, que é a maneira como lidamos com ideias e pessoas, eu destaco que muita coisa que você pode se beneficiar por ideias novas e pessoas novas envolve você saber lidar com elas e comunicação ajuda. Por exemplo, você pode fazer uma certa tarefa de uma certa maneira, e aí você descobre que há uma maneira melhor por simplesmente você ver como outras pessoas fazem, ou então ter uma ideia melhor para poder executar alguma tarefa, para realizar um trabalho, para construir alguma coisa. Muitas ideias e muitas pessoas podem lhe inspirar a fazer uma coisa da maneira melhor. Só que para cada uma dessas coisas você tem que saber entender o valor daquilo, o valor de uma ideia, o valor de uma pessoa. E para isso você precisa medir o valor que aquela coisa, aquela ideia ou aquela pessoa tem. Por exemplo, se você for lidar com pessoas, as primeiras impressões sempre podem ser boas ou ruins, mas só vendo o que realmente aquela pessoa tem a agregar para você é que você consegue lidar com ela de alguma maneira. Será que é uma pessoa que merece atenção? Uma pessoa que ela pode ser uma boa amizade? Será que é uma pessoa que é melhor você manter distância? Para isso você precisa de comunicação para saber medir como lidar com pessoas e também com ideias. E por fim, o último cenário que eu separei é sobre a demonstração de valor. E aqui para explicar eu vou usar um clichê de filmes. Já viu aquele filme que tem um cara que é todo isolado, ninguém sabe quem ele é, nem o que ele faz, mas quando rola um problema, ele chega e resolve tudo? Pois é, esse é justamente o tipo de coisa que acontece em filme, que não acontece com frequência na nossa vida. Então, você tem que provar o seu valor para as pessoas. E a melhor maneira, na verdade talvez a única maneira que você faz isso, é procurando se comunicar, demonstrando no que você é bom, no que você é competente, no que você pode ajudar as pessoas. E levando esses 3 pontos em consideração, comunicação é extremamente necessário para a sobrevivência e para a vivência humana, a qualidade da experiência humana. Então, novamente voltamos à pergunta: por que tem pessoas que encaram isso de uma maneira tão fácil e tem pessoas que lidam com isso de uma maneira tão difícil? E como eu falei, eu considero que comunicação é algo humano. E assim como o ser humano por si só é um mar de ideias e conceitos na mente, a comunicação se manifesta da mesma maneira. Para entender essa questão de que a comunicação é algo muito humano, eu gostaria de separar 2 pontos que eu vi que são importantes para a gente entender, que é o que usamos para nos comunicar e como nós mesmos indivíduos somos quando nos comunicamos.
Eu, por exemplo, prefiro pensar que a comunicação humana acontece por meio da troca de ideias, e não de informações. E só isso revela o quão humana a nossa comunicação é. Porque não importa o que você fale ou o que você escreva, você acaba expressando uma ideia. Às vezes em poucas palavras, como pedindo socorro, você consegue expressar uma ideia, ou às vezes precisando de usar frases gigantescas para tentar desabafar numa terapia, por exemplo. Nós sempre estamos tentando passar ideias. E estamos sempre o tempo todo trabalhando com ideias. E isso, por si, já carrega uma complexidade imensa de bagagem junto. Pense, por exemplo, que se o seu amigo próximo parece triste, você consegue pensar diversos motivos do porquê eu estaria triste e o que teria acontecido com ele para ele ficar triste. E à medida que ele vai te contando o que aconteceu, você vai pensando em diversas outras coisas. Sem falar que, enquanto ele fala, ele pode retratar o que ele quer falar e destacando vários detalhes importantes. Não somos como uma máquina que pede uma informação num banco de dados e recebe somente aquela informação. Quando nos comunicamos, acabamos por começar num ponto e acabar explorando inúmeras coisas. Então esse é o primeiro ponto, que usamos ideias para nos comunicar. E ideias acabam trazendo muita bagagem consigo. É algo humano. Já o segundo ponto, que é focando nos indivíduos, nos seres humanos em si, é que nós somos muito caóticos e relativos. Você pode não achar palavras para dizer o que pensa, a maneira como você vê as coisas é diferente da maneira como eu vejo. Eu posso dizer que estou feliz, mas o meu corpo entrega que eu não estou. E eu posso dizer uma coisa e você entender como outra coisa, ou como uma ofensa, ou como diversas outras coisas. Sem falar que existe ambiguidade, ironia, sarcasmo e muitas outras coisas. Então, esse é o ponto. Assim como o ser humano por si só, ele é meio caótico, ele tem tantas coisas na cabeça, ele consegue ver conexões em tantas coisas, a comunicação também é. Então, se comunicação é algo tão complicado quanto um ser humano pode ser, ou tão simples quanto um ser humano pode ser, como podemos treinar e praticar a comunicação? Eu diria que tratando de maneira humana também. Aqui nesse canal, por exemplo, eu afirmo, ou melhor dizendo, defendo, que a melhor maneira de praticar a comunicação é conversando. E eu acho que acaba se encaixando nesse raciocínio também. Porque numa conversa acabamos por praticamente praticar tudo que falamos aqui. Sempre acontece na nossa vida de termos conversas que nos fazem aprender, ou que nós provamos o nosso valor, em que lidamos com pessoas e ideias novas, e em tudo isso estamos praticando fala, audição, escutativa, observar as pessoas, ver o interesse delas e por aí vai. É só você pensar num grande comunicador e numa pessoa muito, muito boa de conversar. Agora, escute essas perguntas e pense se esses dois padrões de pessoa, esses dois tipos de pessoa, não conseguiriam fazer isso. Será que essas pessoas seriam boas em lidar com pessoas que elas não gostam? Será que seriam capazes de abordar pessoas estranhas na rua? Será que conseguiriam puxar assunto ou manter uma conversa com qualquer pessoa? Conseguiriam ter criatividade o bastante para criar conteúdo nas redes sociais? Conseguiriam argumentar bem, entreter as pessoas, ouvir qualquer coisa e se manter tranquilo, como por exemplo, ofensas, zombaria ou críticas? Então, tudo isso são coisas que tanto um grande comunicador consegue fazer, mas alguém que esteja acostumado a conversar também. E aí, como é que nós podemos explorar toda a questão de que a comunicação é muito humana conversando? É justamente por você procurar ter conversas humanas com diversos tipos de pessoa e sobre diversos tipos de ideias diferentes. Você pode, por exemplo, procurar explorar os pontos que abordamos nesse vídeo no ambiente de conversa. Você pode conversar com pessoas com quem você queira aprender uma coisa nova. Talvez você queira aprender sobre um novo esporte, ou uma nova prática, alguma coisa que você queira fazer. E se você encontrar uma pessoa que tem a oportunidade de conversar e ela sabe do assunto, você pode conversar com ela. Ou o contrário, você pode ser a pessoa que explica do assunto que alguém esteja querendo aprender. E é isso, conversar é o segredo. Se você acha difícil conversar com pessoas estranhas, procure conversar com alguém um pouco mais familiar, talvez no ambiente de trabalho ou de escola. E lembra que eu falei que 80% da solução está nas suas mãos? É porque isso pode acontecer de que você não tenha um público, uma oportunidade de você poder conversar sobre o que você quer. Para explorar aqui, por exemplo, a questão de você aprender com uma outra pessoa,
Talvez você não tenha alguém para poder conversar sobre isso, mas mesmo assim, você pode continuar desenvolvendo diversos dos aspectos que foram citados nesse vídeo. Você pode escrever a respeito do que sabe, do que não sabe, do que você está procurando aprender, do que você deseja se desenvolver. Você pode escrever a respeito de um assunto e como você explicaria ou apresentaria para alguém. Você pode escrever muita coisa. E isso ainda lhe ajuda caso você não tenha alguém com quem você possa conversar. Comunicação é uma coisa tão humana quanto nós, é uma habilidade tão humana quanto nós, e nós devemos treinar ela de uma maneira bem humana também. E só um incentivo sobre a questão de escrever é que isso é muito importante e útil, porque praticamente em qualquer trabalho criativo, escrever é essencial para qualquer planejamento. E com a onda da inteligência artificial, nada melhor do que ser bem criativo. Por enquanto é isso, até uma próxima vez.